Vamos aplaudir Jesus bem forte. Bom dia, pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos hoje, nesse domingo, dia 25, meu irmão, estamos vivendo o mês da oração, o mês da jornada feliz, e o nosso versículo base hoje continua sendo o mesmo, Esdras capítulo 8, Esdras capítulo 8, versículo 21, vamos lá, para nós iniciar a nossa mensagem, no nome de Jesus. Amém? E lembrando os irmãos que hoje é o que? Nós temos na nossa sede o missionário R.R. Soares, às 18 horas, amanhã, 9 da manhã, 2 da tarde e 7 horas da noite. Vai ser bênção, tá? No nome de Jesus. Irmãos, estamos vivendo, meu irmão, um mês de oração, um mês de bênção, um mês onde Deus vai operar maravilhas, milagres. E você sabe, meu irmão, que a oração, ela remove qualquer tipo de montanha. Tem muita gente que fala, é a fé que remove montanhas. Não, é a nossa oração. Quando você, meu querido, ora, Deus opera. Mas quando, pastor, eu fico só na fé? Mas como é que você vai ficar na fé se você não ora? A Bíblia deixa bem claro, a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Então você precisa de quê, irmãos? Você precisa de quê? De ter fé. E também ter o quê? A oração. Porque a fé, ela vem como? Ouvir o quê? A palavra. Então você precisa colocar isso em prática. E aí diz assim, então apregou ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminhos direitos, para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei dos exércitos e cavaleiros para nós defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. 23. Nós, pois, jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas, o que, irmãos? Orações. Orações. Por isso, meu querido, nós devemos desempenhar oração. Um papel fundamental para cada um de nós, sabia disso? Por quê, pastor? A oração, meu irmão, ela traz providência de Deus, amém? Não vamos nos prender apenas nas coisas relacionadas à vida material. Por que, pastor, coisas relacionadas à vida material? Porque nós vemos o Esdras pedindo um caminho direito. Pediu ou não pediu? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E ele, meu querido, pediu um caminho direito para ele, para a sua família e para a sua fazenda. Quando fala de fazenda, você pode até imaginar boi, cavalo, terra. Não, fazenda é a nossa prosperidade. Então ele pedia isso. O que, pastor? Proteção para ele e para a sua família. E queria o que, pastor? Queria que Deus fizesse o que? Protegesse também a sua prosperidade. Porque naquela época os inimigos, eles faziam o que? Eles saqueavam a prosperidade de um do outro. E aí que você precisa fazer o que, pastor? Continuar. Sabe por quê? Porque nós podemos ser motivo de tropeço para ninguém. Por quê, pastor? Porque você sabe, você foi chamado para ser uma bênção. Quem foi chamado para ser uma bênção? Diga amém. Diga, eu sou uma bênção. Então, meu querido, você tem que valorizar o seu chamado que você recebeu. E como é que eu faço para me valorizar o meu chamado, pastor, que eu recebi? A Bíblia deixa bem claro lá em Lucas 17, primeiro, vamos lá. Lucas 17, primeiro, no nome de Jesus. Lucas 17, primeiro. Livro de Lucas 17, primeiro. Diz assim: e disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele porque vem, faz o quê? E vierem. 2. Melhor lhe fora que lhe pusesse
ao pescoço uma pedra de moinho, e fosse lançado aonde, irmão? Ao mar. Do que fazer tropeçar um destes pequenos. E tem quantas pessoas, meu irmão, que não está fazendo muita gente tropeçar? Se o Esdras fracassasse, todos eles iriam o quê? Fracassar também. Porque eu te pergunto, a gente vive no Brasil tem um quem? Uma autoridade maior que comanda tudo, que é quem? O presidente. Se o presidente administra mal, todos nós sofremos. Lembra lá quando a Venezuela estava lá sendo mal administrada e tal e tudo? Quantos venezuelanos você não encontra aí nessas sinais? Às vezes parte o coração, irmão, ver aquelas crianças pedindo uma moedinha para comprar um frango. Parte o coração, pastor, ver um monte ali reunido, sentado no chão. Pastor, e trazendo para nós hoje, e quantas pessoas, meu irmão, que olham para você, vê você como um homem, uma mulher de Deus, uma referência, e quantos de nós estão fazendo eles tropeçar? Tropeçar por quê, pastor? Dando mal? Testemunho. Jesus, quando ele chegou em Samaria, ele não fez, meu irmão, aquilo que os judeus faziam, ele fez diferente. Ele deu um bom testemunho, por quê? Porque naquela época, os judeus não se comunicavam com quem? Com os samaritanos. Jesus mostrou diferente, por quê? Porque Jesus não queria ser uma pedra de tropeço. Lembra quando ele foi lá pedir água para aquela mulher? Como é que pode? Você é judeu, eu sou uma samaritana, você vem se comunicar a mim. Hoje até citei na oração. Por quê? Porque nós não se comunicamos, nós não se falamos. Quer dizer o quê? Criamos uma inimizade. Inimizade é o quê, pastor? Era uma pessoa que fazia parte da minha família e hoje eu não quero nem aproximação dela. Jesus disse o que para ela? A água que eu te der, nunca mais terá o quê? Sede. Porque a água que eu te der é a água viva. Aquela mulher, ela, sem o entendimento, sem o conhecimento, ela não entendia aquilo que Jesus estava oferecendo para ela. Por isso, meu irmão, que nós devemos ter cuidado para não ser uma pedra de tropeço dos pequenos, aqueles que estão começando aonde? Na fé. Porque tem muita gente, meu irmão, que olham para você, vê em você Deus, e muitas das vezes você estava fazendo o quê? Fazendo aquela pessoa tropeçar. Já vi, meu irmão, já convivi com pastores que falavam coisas para mim, meu querido, que eu ficava assim, meu Deus, como é que pode? Lá no altar é uma coisa, aqui nos bastidores é outra. Quer dizer o que, pastor? É um autor, ele se finge. E eu vi aquele homem sendo usado por Deus, isso, aquilo, mas quando chegava lá na salinha, lá, e aquele homem falava coisas, eu ficava vendo, eu disse, meu Deus, e os outros sorrindo, eu falava, não por ser religioso, mas eu estava começando, irmão, e eu olhava aquilo e dizia, Jesus, eu não quero ser mais um. Aí eu fico imaginando, o Samuel entrando dentro da casa de Eli, e Ofnis e Finéias ficar fazendo o quê? Coisas que não deve. Ele comia as comidas sacrificadas ao Senhor, eles comiam, se deitavam com mulheres no altar de Deus. Aí eu te pergunto, qual era o bom testemunho que Ofnis e Finéias estavam dando para Samuel? Nenhum. Por quê, pastor? No Mateus capítulo 22, no versículo 9, vamos lá? Mateus 22, 9, diz assim, ó: Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bordas a todos os que encontrardes. 10. E os servos saíram pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. Deus não faz acepção de pessoas. Qual é a vontade de Deus? Que todo homem seja? Aí tá. E aí diz, e a festa? Festa de quê? Nupcial. Ficou cheia de quê? De convidados. 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava
trajando com vestes o quê? Picial. 12. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes no picial? E ele fez o quê? 13. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e o que mais? E ranger de dentes. 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Não, pastor, como? Eu vou entrar no lugar onde Deus não me chamou. Um lugar quando você não é chamado, você se sente à vontade? Sim ou não? Ah, convidaram eu para o aniversário. Convidaram você. Aí você vai e convida outra pessoa. Aquela pessoa vai ficar como à vontade? Sim ou não? Não. Ela vai se sentir confortável ou uma pessoa parece um peixe fora d'água? Um peixe fora d'água. Esse homem ele foi chamado, meu querido, para um casamento. E naquele casamento ele não estava trajando o que? A roupa correta. O dono da festa chegou para: como que você entrou aqui? Porque Deus vê aquilo que o homem não vê. Ah, pastor, eu vou entrar no céu do jeito que eu estou. A Bíblia diz: vinde a mim do jeito que estais. Sim. Mas ele pede para você vir até ele, para você consertar a sua vida. A Bíblia não diz, quando você vai tomando a Santa Ceia, examinar o homem a si mesmo? Lá em 1 Coríntios 11, 28 fala sobre isso. Por isso que você precisa ter cuidado, irmão. Sabe por quê? Para você dar um bom testemunho. Ah, mas vão me julgar por causa da roupa? Sim. Eu já fui em certos locais, irmão, que me julgaram por causa da roupa que eu trajava. Uma vez eu saí com a minha esposa, a gente foi, até contei aqui já numa segunda-feira. Aí eu falei, a minha esposa falou assim: não, vamos vender o nosso carro. E nesse tempo, meu querido, nós tínhamos acabado de entrar na igreja. Vamos vender o carro? Porque o carro que eu comprei foi... Você lembra que eu falei do carro que eu comprei de 4 mil reais? Ou 2 mil reais e pagava 20 parcelas de 200? Aí a gente vendeu o carro. Ela disse: vamos comprar outro, Deus vai abrir porta. Eu disse: é mesmo? É. Então tá, vamos lá. E aí a gente foi... Eu fui de bermuda, eu fui de havaiana, ela foi também de bermuda. A gente tinha uma popzinha, a gente chegou lá, o rapaz faltou, meu irmão, da loja, dizendo: não entra, o segurança. Aí eu disse: não, o que vocês querem? A gente só veio ver um carro aqui, moço. Porque o traje nosso não era o quê? Adequado. Já foi numa loja que você entra, tem pessoas que vão te seguindo? Você sente à vontade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe por quê, pastor, que eu não me sinto à vontade? Parece que tem alguém te vigiando. Quando o dono da festa entrou naquele local, os olhos dele foi para quem? Para aquele que estava se trajando diferente dos outros. Ah, eu vou entrar no céu aleijado. Mas antes de entrar aleijado, puro, do que entrar com a perna e ir para onde? Para o inferno. Pastor, mas o negócio está muito perturbador. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Você sabe por quê? Porque, pastor, muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Ele se vestiu, meu irmão, e foi chamado para a festa. Se ele fosse chamado, ele estava com a roupa de núpcia. Mas não, ele estava com qualquer roupa. E aí, meu irmão, ele não se dedicou a conhecer a vontade daquele convidado. Deus te chamou. E qual é a vontade de Deus? Que você se encha dele, lembra? Que nós acabamos de cantar, um compromisso com Deus. Mas muitos não querem esse compromisso com o Senhor. Eles querem fazer uma jornada feliz e quer que as coisas sejam só mil maravilhas. Sabe por quê, pastor? No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 47, diz assim, Lucas 12, 47: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos o quê? Açoites. Eu sei qual é a vontade de Deus para mim. Você sabe qual é a vontade de Deus para você?
Mas pastor, é por isso que eu estou pegando umas lapadas, né? Pastor, é por isso que eu estou passando por isso, por aquilo. Porque você sabe, não? Faz. A Bíblia não diz: aquele que faz o que é mandado é um servo o quê? Inútil. Muitas das vezes a gente não faz nem a nossa obrigação, meu querido. Sabe qual é, pastor? De orar, buscar, ler a Bíblia. A gente se ocupa com muitas coisas. Hoje, meu querido, a tecnologia faz você, meu irmão, ficar preso nela. Preso na tecnologia. As coisas estão tão fáceis que você fica preso ali. Preso. E se você, servo, não faz a vontade do seu Senhor, você pode ser castigado, porque o versículo 48 diz, olha o 48 o que diz: mas o que não soube, o que fez, dignas de açoites, como poucos açoites, será o que? Castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe será, pedirá. E ao muito que se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vão pedir muito mais. Se Deus está te dando algo, é porque você tem capacidade, irmão, de estar na presença dele. Hoje eu estava orando. Aquele Simeão Cirineu, o que carregou a cruz de Jesus. Por que ele carregou? Por que Deus não escolheu um discípulo? Por que Deus não escolheu o Pedro, que era... Não. Deus escolheu aquele homem, sabe por quê? Porque ele tinha condição de carregar a cruz de Jesus. E ele sentiu, meu querido, um pouco do peso da cruz. Por quê, pastor? Mais é dado, mais é o quê? É cobrado. Ah, mas pastor, mas a minha vida tem que melhorar, a minha vida tem que ser melhor. Aí eu te pergunto, meu querido, quem melhora a nossa vida? É nós mesmos. Esses dias eu estava falando com um irmão e falando para ele: olha, tudo que você tem hoje, tudo que você conquistou hoje, foi um dia que você plantou. Se você não planta, você não colhe. Pastor, hoje, pastor, estou sofrendo com uma doença, estou sofrendo por isso, por aquilo. É algo que você fez e exagerou muito. E às vezes a pessoa é desobediente. Ela sabe que a glicemia dela está aumentando. Ela vai e não continua e não faz a dieta. Ela faz o quê? Come mais açúcar. Ah, morreu. Você poderia viver mais. Sabe por quê? Aí eu fico pensando. O Eliseu, ele morreu antes da hora. Antes da hora. Mas por que o Eliseu morreu antes da hora, pastor? Por que o senhor sabe disso? O Eliseu, ele foi enterrado. Acontece uma guerra. Coloca um homem que morreu em cima da cova dele e o homem ressuscita. Mesmo morto, Eliseu ainda fazia o quê? Milagres. Por quê, pastor? Era para Eliseu continuar ainda fazendo a obra. Então, o que acontece? O Eliseu era para fazer o quê? Ainda continuar fazendo milagres. Mas acontece o quê, pastor? Que muitas das vezes nós somos o quê? Prudentes ou imprudentes? Imprudentes. Ah, mas Deus quer isso. Olha o que diz em Mateus 25. Primeiro, a vontade de Deus qual é? Que todo homem seja salvo. Muitos têm um chamado, mas poucos são o quê? Escolhido. Não seja uma pedra de tropeço na vida de ninguém. E aí a Bíblia diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? Do esposo. Virgem, lâmpada, esposo. Esposo, Jesus, lâmpada. Nosso coração, nosso coração é a lâmpada, e a virgem somos quem? Somos nós. E aí diz 2: e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite com quem? Consigo. Elas não levaram o azeite. Mas aí diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas,
com as suas o que, irmãos? Lâmpadas. Aí diz: e tardando o esposo, taxinejaram todas e fizeram o que? Adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: ai, vem o esposo. E saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas fizeram o quê? Sabe por que elas pediram azeite emprestado? Porque salvação ela não se empresta. A salvação ela é o que, irmãos? Individual. Às vezes você fica pensando: ah, mas eu quero, pastor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você ora, você luta, você clama. Mas nem todos nós vamos conseguir salvar. Jesus não conseguiu salvar todos. A Bíblia deixa bem claro que a luz veio ao mundo, mas o homem preferiu as trevas do que quem? Do que a luz. Todas deveriam estar com a luz. Todas deveriam estar com a lamparina cheia. Mas muitas das vezes nós estamos deixando as coisas para acontecer nas últimas horas. Decisão, meu irmão, não pode ser tomada em última hora. A decisão de viver com Cristo tem que ser todo dia. Por quê? Se hoje você está vivo, é pela misericórdia de quem? De Deus. Se hoje você dá aleluia, glória a Deus, é pela misericórdia de quem? De Deus. Ah, mas pastor, mas eu vivo aí no favor imerecido. Ah, pastor, a graça, eu vivo pela graça. Meu irmão, Deus é Deus. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Sabe quem que muda? Somos nós. Essa semana eu falei que o missionário ele pregou uma vez e ele falou: Deus não mudou de lugar, é o homem que mudou. É o homem que faz as escolhas, é o homem que faz isso, é o homem que faz aquilo. Isso desde quando, pastor? Desde o início de tudo. Porque quem escolheu comer o fruto proibido? Foi Deus ou foi Adão e Eva? Adão e Eva. Quem escolheu pecar? Foi Deus ou foi Davi? Lógico que foi Davi. Quem escolheu pecar? Foi Sansão ou foi Deus? Ah, pastor, lógico que foi o Sansão. Quem escolheu desobedecer? Foi Deus ou foi Saul? Saul. Mas a gente sempre encontra culpados. As virgens, elas não trouxeram azeite, e elas pediram emprestado, porque falaram que as lâmpadas delas estavam o quê? Apagada. Mas pastor, surgiu alguém que está sendo uma pedra de tropeço na minha vida. Se o Zaqueu olhasse para a multidão, ele não tinha subido numa árvore, ele queria olhar Jesus. Se o Bartimeu tivesse parado de clamar, ele não tinha enxergado, porque ele queria ver Jesus. Se o demoniado de Gadareno tivesse seguido Jesus, ele não tinha para Decápole feito o que, pastor? Pregado em 10 cidades, falando aquilo que Jesus fez na vida dele. Então as decisões são quem? Somos nossas. Nós que tomamos as decisões. E aí elas disseram, versículo 9: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, antes aos que vendem, e comprai-o para quem? Para vós. Vão lá e se conserte. Às vezes esse conserto pode ser muito tarde. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Você tem que voltar o mais rápido possível, porque uma jornada feliz para nós é uma preparação para a vida o quê? Eterna. E esses últimos dias eu que estou pregado bastante, até na sexta-feira, irmão, que o nosso nome tem que estar no livro da onde? Da vida. Que o teu nome tem que estar escrito lá no céu. Não como o Zé Ninguém, mas sim como quem? Um filho de quem? De Deus. Mas tudo isso é uma preparação. Como você está se vestindo. Eu não falo de vestes físicas, mas de vestes o quê? Espirituais. Como você está pensando, não é o seu pensamento físico, mas é o seu pensamento espiritual de viver uma vida com Deus. Ah, pastor, como você está agindo? Como você está administrando a sua vida?
Porque tudo isso, meu querido, se constrói. Aí você lembra de um homem chamado Demas. O Paulo fala que aquele homem, ele amou o presente século desse mundo. Se Jesus tivesse amado, meu querido, na tentação do deserto, esse mundo, como que nós estaria hoje? Você já parou para pensar? Porque Jesus ia ser uma pedra de tropeço nas nossas vidas. Porque ele foi mandado por Deus para tirar o pecado do mundo, mas ele fez o quê? Amou o pecado. Não. Ele nos amou primeiro. Quando a gente usa o versículo principal da Bíblia, que é o João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele nele crer não perecer e ter sim a vida eterna. Quando ele entregou seu Filho único, é para nós viver essa vida no nome de quem? De Jesus. E aí elas pedem: vão, compra para vocês. E no versículo 10 diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se o quê? A porta. A porta fechou. Quem estava preparado entrou, e quem não estava ficou onde? Para o lado de fora. Tem coisas na sua vida que você precisa resolver hoje. Não deixe para amanhã, para você resolver depois, porque o depois pode cair no esquecimento. Quem já fez assim? Eu vou fazer algo depois e se esqueceu. Eu já, muitas vezes. Esses dias eu dei uma canelada grande, irmão, grande. Eu saí daqui da igreja com pressa, encostei ali no Mateus. Aí minha esposa estava trabalhando, eu saí de casa, ela acordou cedo, ela descascou um camarão. Ela disse: olha, eu vou descascar o camarão, quando tu chegar tu faz rapidão, tá? Eu disse: tá bom, vou fazer para nós. Aí quando eu saí daqui, de meio-dia, 11h30, aí eu disse: olha, eu vou encostar ali no Mateus, vou comprar o ketchup, que eu vou fazer o camarão. De lá eu vou lá no relojoeiro ajeitar o relógio do pastor Jamil. De lá eu vou lá no Tropical deixar umas roupas lá para lavar, que vai ter o missionário. Aí eu disse: tá bom. Quando eu cheguei lá na roupa, eu entreguei foi o ketchup, a roupa com tudo, e deixei lá. Irmão, quando eu cheguei em casa, cadê o ketchup? A cabeça ela estava o quê? A mil. Eu esqueci. Quando eu chego em casa, a mulher manda: ei, tu deixou a roupa, mas o ketchup é para mim? Eu disse: meu Deus do céu. Aí lá vai eu vou comprar de novo. Mas sabe por quê, meu irmão? A gente muitas das vezes está vivendo num mundo tão acelerado que tem gente que nem consegue dormir de noite. A mente está o quê? A 220. E qualquer hora pode acontecer um acidente. É por isso que você vê pessoas dando um AVC, pessoas, meu irmão, morrendo do coração, pessoas que não conseguem dormir se não tomar melatonina. Você sabe o que é isso? É um remédio para dormir, para poder ter sono. Não, pastor, é porque eu preciso dormir. Sim, socorro, precisa descansar. Por isso que você, meu querido, tem que fazer o que, pastor? Não esquecer o seu compromisso com quem? Com Deus. E aí diz assim, 11: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: o que é o dito dela? Senhor, Senhor, abra-nos a porta. A porta já estava fechada. A porta que Deus abre e ninguém fecha. E a porta que Deus fecha: Senhor, Senhor, abre a porta. Chegamos. Nós somos as outras virgens. Eram 10. Quem estava preparado? Somente 5. E as outras 5 foram se preparar. Lembra do homem? Estava lá na noite de núpcia, com o anão sentando com a roupa. Arranca ele daí, joga ele aonde? No fogo ardente. Vamos dar açoites e vamos colocar ele aonde? No inferno. Porque ele não estava o quê? Preparado. Quando a gente não está preparado, a gente, em qualquer momento, pode ficar do lado de fora. Não deixe para fazer o que você pode fazer hoje para amanhã, porque o esquecimento pode acontecer com você.
Aí vai ser muito tarde, você vai dizer: Senhor, eu esqueci. Que você poderia ligar para aquela pessoa, você poderia mandar uma mensagem para aquela pessoa e pedir perdão. Você poderia, meu querido, dizer para aquela pessoa que ama ela, porque tem gente que só ama depois que morre. Porque o fulano era tão ruim quando ele estava vivo, depois que ele morreu, ele se tornou tão, o quê? Bom. Tem como mandar mensagem para a gente morto? Sim ou não? Não. E nem o morto mandar mensagem para você, irmão. Não tem como. Se o morto mandar mensagem para mim, eu vou até desconfiar. Já pensou? O morto mandando mensagem? Está repreendido, pastor. Está amarrado mesmo. Não tem como. Por quê, pastor? Aí você tira. Lembra daquela parábola que Jesus conta do Lázaro e do rico? O que o rico queria que o pai Abraão fizesse? Trouxesse uma mensagem para quem? Para a família. Tem como trazer uma mensagem para a família? Olha, não vem para cá não, que aqui é ruim, viu? Se converta. Mas aquele rico, ele foi uma pedra de tropeço para muito da sua família. E aí que está, versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que o quê? Vos não conheço. 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem não sabe qual é o dia. Jesus vai voltar hoje. Fosse bom, não era assim? Todo mundo se preparava. Quem que você tinha que pedir perdão, você pedia. Ah, pastor, para quem que você deveria se consertar, você se conserta. Já arrumava tudo dentro de casa para não deixar dívida para ninguém. Era maravilhoso. Mas a gente não sabe, irmão. Um dia você pode estar aqui, amanhã você não pode estar mais. Então vigia. Não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem no versículo 14, que diz, paramos aonde? No 13, 12, e ele respondendo e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem de vir. Jesus pode vir em qualquer momento, pastor. Pode ou não pode? Pode. E o que você tem feito? Por quê, pastor? No próximo domingo nós vamos continuar falando do que, pastor? Da parábola dos talentos. Por quê? Para uma jornada de feliz, Deus te dá o quê? Talentos. E talentos que não pode ser o quê, pastor? Escondido. Quando ele fala que ele pede proteção para a família e para a fazenda, são o quê? Os talentos. Moedas, tesouros que ele te dá. E é isso que Deus ele quer te dar. No nome de quem? De Jesus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.